Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego. Eu resolvi aparecer aqui depois de muito tempo porque eu tô completamente indignado com a situação que o Santos Futebol Clube vive e como todo santista, às vezes é difícil a gente ter com quem desabafar, falar sobre essa situação. Então eu resolvi gravar esse vídeo, trouxe alguns pontos aqui que eu queria abordar e trazer para reflexão aí por parte de toda a nação santista para a gente conseguir analisar esse momento com a sobriedade que ele exige. Então, eu preparei alguns temas aqui, passando pela gestão, pelo elenco e pelo futuro. Primeiro de tudo, o que está bombando aí nas redes sociais é uma discussão aí sobre a nota do Marcelo Teixeira que ele publicou no seu Instagram, o nosso presidente blogueiro, né, falando sobre as conquistas da gestão atual, o que ele fez de bom. E primeiro de tudo, o que mais me incomoda em todo esse tempo de gestão Marcelo Teixeira, a gente está indo para o terceiro ano, é basicamente a falácia da reconstrução. Essa palavra reconstrução, eu acho que ela é muito pouco questionada por parte da imprensa e até mesmo por parte da mídia alternativa. Acho que todo mundo leva muito para um lado de falar, veja, mas que reconstrução, tá? Só que a gente dificilmente confronta essa falácia com fatos, né? Então, a gente fala sobre reconstrução, a gente vê o time perdendo o patrocínio master, a gente vê a contratação de Bilal Brahimi, a gente vê o salário do Mike, e isso tudo não é a gestão não é confrontada com esses fatos de forma frequente, ou seja, existe uma desconexão completa e absoluta do que a gestão prega, do que ela comunica, né, com essa palavra pela reconstrução, com os fatos que essa gestão trabalha no dia a dia. Então, a contratação do Bilal é um fato. A contratação do Mike é um fato pelo salário que ele foi contratado. Do Cabadeiro é um fato. Do Alexis Duarte, do Adonis Frias, cada um por 4 milhões de dólares, são fatos. E dificilmente a gente vê alguém confrontando. Peraí, Marcelo Teixeira, gestão, diretoria, como que você está reconstruindo o clube diante de tanto dinheiro mal gasto da forma com que é feito atualmente, que são fatos que eu trouxe aqui? Que tipo de reconstrução é essa? A questão das contratações equivocadas, da venda das nossas joias da base de forma equivocada para pagar esse, esse balde furado que é essa gestão de futebol que essa diretoria tem. Então, por exemplo, a gente está falando desse tipo de jogador, e aí a gente vende um Souza, para onde vai o dinheiro, né? A torcida sempre fala, e também é uma coisa que a gente precisa refletir, gente. O dinheiro, não é que tem gente surrupiando o dinheiro, pode até ter, supostamente. Porém, o dinheiro é gasto nesse tipo de contratação. De Tiquinho Soares, de jogadores de nível baixíssimo, refugos, que a gente paga os tubos. E aí, esse dinheiro simplesmente ele entra no fluxo de caixa e a gente vive se afundando cada vez mais. E a gestão ela não é confrontada sobre isso. A gente deixa esse discurso de reconstrução e tal. Essa palavra deveria ser proibida. Proibida na Vila Belmiro. Assim como, na minha visão também, a palavra raio. A palavra raio me dá já nojo, eu não consigo mais, eu não suporto mais ouvir qualquer jogador minimamente habilidoso que surgir na base, é um raio. Raio que o parta, né? Só se for, porque podem, a gente precisa ter a visão de formar jogadores úteis, não craques, extra classe como Neymar, enfim, Paulo Henrique Ganso na época, mas hoje, na situação que a gente está, a gente precisa formar jogadores úteis. Vou ser polêmico aqui, mas, por exemplo, a gente poderia ter hoje no elenco um Patati, o Jair, que é um bom zagueiro, um excelente zagueiro, mas que foram, de certa forma, chutados. A torcida pega no pé como estão pegando com o Vini Lira, porque eles não são jogadores extra classe. Mas veja, a base do Santos Futebol Clube é sucateada hoje e a gente precisa ter muito mais uma visão de formar jogadores úteis ao invés de buscar novos raios. Os raios não estão mais surgindo no Santos Futebol Clube. Os raios surgem no Palmeiras. Ora, é só ver as últimas vendas que eles fizeram, os tipos de jogadores que eles revelaram. Eu sou de um tempo em que a base do Palmeiras era ridicularizada. Só saía bagre daquela base. Jogador que é igual o pessoal brinca, né? Pô, vai pro atacadão, vai fazer o Enem. Era esse tipo de jogador que tinha lá e no Santos Futebol Clube a gente formava bons valores. Hoje nem isso.
E a gente tem que ter a consciência que, sim, a gente vai formar jogadores de nível ok para servir o profissional, talvez serem bancos, diminuir a folha salarial. Mas nem essa é a pauta, talvez a gente possa gravar outro vídeo para falar sobre isso. Um outro ponto que eu queria trazer é sobre as cortinas de fumaça. Me incomodou muito, e eu vou vincular já dois assuntos, um de sequência do outro. Como ficou claro que a gestão utiliza dos meios de comunicação e dessas cortinas de fumaça para se defender. O Marcelo Teixeira se delatou nessa nota, falando sobre avanços de Arena e avanços de SAF. Ora, são justamente os tópicos que reiteradas vezes essa gestão solta na imprensa logo após crises e derrotas. Então, agora ficou mais claro do que nunca que são notícias plantadas. Porque ele mesmo caiu no erro de se delatar e soltar na nota que ele tem avançado na SAF, que ele tem avançado na Arena. Quando essas notícias antes, elas eram simplesmente jogadas para a imprensa. Né? Então, olha, tem uma reunião da SAF. Olha, o centésimo MOU, né, memorando de entendimentos que a gente fez com a W Torre. Olha, tem data para a venda das cadeiras cativas da nova Vila Belmiro. Nunca isso sai do papel, mas sempre vindo pela imprensa. E aí, eu já, como eu falei para vocês, né, vinculando já de bate-pronto com outro assunto, que é o papel ridículo a que se presta o Globo Esporte. Me desculpa, eu não sou jornalista, mas me parece um veículo de propaganda da gestão Marcelo Teixeira. Não existe apuração. Parece que é um veículo, não sei se vocês estão acostumados, né? A gente fala muito sobre press release, eu trabalho com marketing. Quando a própria empresa redige uma reportagem, redige algum acontecimento importante e dispara na imprensa para a imprensa só publicar. Me parece que é isso que o Globo Esporte faz. Só matérias que atendem ao interesse da gestão, sem apuração, só comunicação. Então, o grupo San Domenic, lá, San Domenech, enfim, San Domingo, o que seja, fez uma proposta. E o Marcelo Teixeira vai assinar esse final de semana. Ora, o que diz o grupo? Só nega. Só temos notas oficiais negando essa informação. Ok, eles negam. Então, isso é um fato. Qual é a apuração em torno desse fato? O Globo Esporte procurou a família, representantes no escritório, eles negam também, porém nos bastidores se fala que é um veículo de investimento. Não tem nada disso. Gestão, me entrega aí o press release da semana, publica. Que papel ridículo, isso não é imprensa a que se presta o Globo Esporte. Eu não preciso ser formado em jornalismo para entender que é simplesmente ridículo o trabalho que o Globo Esporte presta ao Santos Futebol Clube. Que bom que temos canais independentes, a mídia santista tem crescido cada vez mais, pessoas que, assim como eu, se sentem indignadas e precisam falar com alguém, expor a sua opinião, porque a gente não suporta ver esse tipo de coisa acontecendo com o clube. A gente precisa se expressar, às vezes ir na Vila Belmiro não é o suficiente, a gente precisa se organizar, se articular, trocar informações, reflexões sobre o clube, coisa que não acontecia nas antigas gestões, na antiga época, né, de gestões temerárias de Marcelo Teixeira, como por exemplo 2008, 2009, que a torcida era alucinada de raiva dessa gestão, mas que por não termos redes sociais, canais como esse, né, que a gente tem de diálogo e de circulação de informações como o YouTube, a gente por não ter essa oportunidade, o pessoal fazia o que queria. Mas graças à mídia independente hoje, temos excelentes veículos, excelentes canais, alguns, é claro, que são mais veículos de propaganda também, como eu estou falando aqui, mas a gente consegue se articular minimamente para trocar informações e a nossa indignação sobre tudo isso que está acontecendo. E aí, passando um pouco dessa questão da gestão, eu estou aqui com o meu caderninho que eu preparei algumas informações, né? Algumas reflexões para não perder o fio da meada. Eu queria pegar um pouco a questão do Gabriel, né, da entrevista que ele deu e do Gabriel Brazão. A entrevista que o Gabriel deu depois do clássico contra o São Paulo, em que a gente foi amassado no Morumbis, e depois
fazendo um vínculo com a entrevista do Gabriel Brazão no empate com o Guarani, que ele disse que a postura do elenco era inaceitável, que esses tipos de erros não podiam se repetir, que é... Ok, tomamos empate no último minuto. E a gente viu a mesma postura depois. E o Gabriel falou a mesma coisa depois do jogo contra o São Paulo. E é o que eu escuto há anos. Ou seja, quem comanda esse vestiário? Não tô falando de Vojvoda não, porque isso acontece já há muito tempo, né? Não, essa postura é inaceitável. Porra, a gente vai trocar de jogador, entra ano, sai ano, passa vergonha, resultados ridículos, performances catastróficas. E aí vem essa galera, não, é que esse tipo de erro não pode se repetir, porque a postura é inaceitável. Ora, o que a gente precisa fazer então? Não tem ninguém pra se cobrar lá? Falar, ô Zé Rafael, é que M que você tá fazendo aí, velho? Não vai correr não, porra? Não existe isso. Porque o elenco dá esse tipo de entrevista, como o Gabriel deu, como o Gabriel Brazão deu também contra o Guarani, e isso se repete. Jogadores mortos em campo, jogadores sem o menor tesão de vestir essa camisa. O vídeo que circulou do aquecimento do Mike, no aquecimento, dando um passe de tornozelo lá de qualquer jeito, os caras não estão nem aí. E quem cobra então? Não tô falando da torcida organizada aí, lá, pô, ameaçar os caras, de dar tapa na cara, isso e aquilo, não é isso não que eu tô falando. Mas dentro do próprio elenco, se os caras identificaram isso, porra, porque eles, por exemplo, aí sim é o papel de uma imprensa, de uma boa fonte, não chegam em algum setorista, algum jornalista e falam, ó, seguinte, eu tô indignado com a postura do time, eu e dos meus colegas, isso acontece direto, por exemplo, em Flamengo e tal. O fulano aqui, X, tá de sacanagem. O cara tá de sacanagem. Então circula, solta na imprensa, aí, porra, beleza. Ou outra coisa, caso não seja, não, puta, todo mundo tá se esforçando, todo mundo tá, beleza. Então qual é o problema? Algum líder do elenco tem que chegar ou vazar pra imprensa, sei lá, é salário atrasado, é o Vojvoda que ninguém entende o que ele pede, tô chutando aqui, tá? Supondo. Ah, é o treinamento físico que é ruim, é o início de temporada e todo o elenco tá baleado, a gente não tá conseguindo correr. É, sei lá, pô, qualquer coisa. O clima no vestiário tá ruim, o clima na Vila Belmiro tá ruim. Alguém tem que dar uma satisfação. Alguém tem que se posicionar, falar para a torcida o que está acontecendo. Porque esse tipo de entrevista que esses jogadores dão, sem a menor reflexão subsequente ali em melhores atuações, mais vontade, tesão, né? Fomos amassados pelo Corinthians na Vila Belmiro com uma partida ridícula de João Schmidt, que andou em campo, parecia que ele estava de calça jeans. E aí? Alguém tem que se justificar, falar pra gente o que tá acontecendo. Porra, dependendo, a gente até entende. Puta, início de temporada, nosso elenco é velho e ninguém tá conseguindo correr, porque a gente é velho. A gente não consegue. Meu cachorro começou a latir aqui. Então, pô, se posiciona. Então é isso. A gente é velho, a gente precisa de apoio, porque a gente simplesmente não tem condições físicas de fazer uma atuação melhor. Mas dê um tempo que a gente vai ali, né? Fazer um crossfit, sei lá, pra gente melhorar. Pô, beleza, eu compro, velho. Fazer o quê? É verdade, não tem dinheiro. Vai ser com esses caras até o fim. Então, com base nisso, aí eu trago pro outro tema, né? Que é o futuro do Vojvoda. Não acho que ele seja o principal culpado, bem longe disso. E como eu vi em outros canais aí também, eu acho que, cara, ele é um coitado. Porque no Santos só dá certo cobra criada em que sentido? De saber lidar com o ambiente do clube. É um Cuca, é um Dorival Júnior, são treinadores que conhecem ali, blindam o vestiário e são um macaco velho ali de conseguir lidar com essa turbulência que faz parte do clube, né? Essa vida política louca. Então, ele é um excelente treinador. Gosto das coisas que ele faz, da ideia de jogo que ele se propõe a aplicar. Fizemos boas partidas taticamente. Contra a Chapecoense foi ridículo o nível de quanto o desempenho individual prejudicou. O time taticamente, a nível de performance, foi muito bem. Só que alguns erros individuais simplesmente destruíram a partida do clube, do time.
E aí você vai fazer o quê? Dava dó, me comovia assistindo. Até falei com alguns amigos, falei, pô, ele com a cabeça baixa, o Vojvoda, né? Depois, tipo, cacete, velho. Quanto animal junto. Como que eu vou fazer esses caras jogarem bola? Eu treino, jogadas ensaiadas, puta, conseguimos virar o jogo. E aí tem uma anta ali na zaga que explode o resultado. Contra o São Paulo, uma anta, que é o Gabriel Menino, que é expulso no primeiro tempo. Que culpa que tem o cara, velho? Me dá dó, sério. Me dá dó, me comovo com o Vojvoda, porque simplesmente é isso aí, cara. Você imagina você trabalhar, e vem um abestado ali, destrói mina o seu trabalho sucessivas vezes. É o quê? O cara é ruim? Tá de sacanagem? A gente precisava entender isso. Não acho que o Vojvoda seja o culpado. E, enfim, acho que diante do principal, do atual cenário também, cara, se a gente vier demitir, porque vão querer rifar ele, né? Nessa quarta-feira, se perder pro São Paulo, já esquece. Tão louco pra rifar ele, entregar a cabeça dele aos leões, falar, pronto, tá aí uma cabeça que vocês precisavam, ele é o principal culpado, esquece, segue o jogo. Agora a gente vai trazer um outro cara, porque agora a gente eliminou o principal culpado. E todos os caras que destruíram o clube seguirão ali. O elenco, lixo, vai continuar aí, muito mal montado pelo senhor Alexandre Matos, que é um profissional ultrapassado, por uma gestão coordenada por Marcelo Teixeira e seu filho, que são ineptos para gerir um clube de futebol. Enfim, todos vão seguir aí. E o coitado do Vojvoda vai ter a sua cabeça colocada a prêmio aí como o bode expiatório de todo esse processo. É uma pena. Mas enfim, se isso acontecer, que venha alguma cobra criada também, né? Que minimamente entenda, porque nem isso mais essa gestão tá conseguindo, né? Então o Cuca, que eu não quero ver pintado de ouro na Vila Belmiro, mas talvez, sei lá, o cara daria um jeito aí, porque entende como ninguém, né? O cara conseguiu conviver como com o Pérez. O que seria o Marcelo Teixeira para ele, né? Enfim. Então, estamos completamente perdidos. E aí eu queria falar sobre futuro. Me preocupa essa gestão querer vender o Santos, mas não por vender o Santos. No momento que o meu cachorro passa aqui do meu lado. Mas porque eu não sei se eles vão fazer um bom negócio. Não estou falando em termos de valores, mas a gente está vendo ali John Textor, a gente está vendo o que foi o caso da 777, o caso dos Menin no Atlético Mineiro, e me preocupa pelo fato dessa gestão ser absolutamente incompetente, deles serem incapazes de fazer um bom negócio do ponto de vista de projeto esportivo. Por exemplo, a gente ser vendido para um Chelsea, um exemplo, do grupo do Chelsea para servir como categoria de base do Chelsea. Ou por um aventureiro, então alguém que tem a menor noção de esporte, não tem um projeto, pode até não ter uma noção de esporte, um histórico, mas tem um projeto de trazer executivos, gente que manja do riscado, gente que vai ser capaz de gerir profissionalmente o clube para então derivar em um projeto esportivo vencedor. E é isso que a gente precisa. E com certeza essa gestão não vai ser capaz de trazer esse cara para a mesa. Principalmente porque querem transformar o associativo em diretoria com cargo remunerado. Ou seja, puta, se acontecer isso aqui, pelo menos o meu tá garantido, né? No novo estatuto. Enfim, então me preocupa este tipo de venda vindo da gestão Marcelo Teixeira, porque a Belmirolândia e esse pessoal, eles são absolutamente incompetentes, para não dizer também, aí é o que me dá a entender essa nota, né? Completamente lunáticos. Lunáticos. Se você pega o que o Marcelo Teixeira publicou nas suas redes sociais, o jeito que ele fala das conquistas, que a oposição quer plantar uma crise. Amigo, o clube está prestes a ser rebaixado no Paulista, 2 anos lutando contra o rebaixamento. Na verdade, um subindo da Série B, né? Nossa, campeões, mas jogando um futebol tétrico. O ano passado, lutando para não cair até a última rodada. Esse ano já começamos essa jornada ali com o clube lutando para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. E é uma crise plantada. Esquizofrênica a nota de Marcelo Teixeira. Eu quero crer que ele não acredita nisso que ele está falando, porque é lunático. Tem que passar por uma. Ele tem que ser interditado.
É um descolamento da realidade absurdo. Se ele realmente acredita nisso que ele tá falando, ele tem que passar um psiquiatra. E aí eu venho para essa última, falando sobre futuro, né? A última parte do meu vídeo falando sobre oposição. Que eu me lembro da grande comoção do. Era um período mais ou menos igual, né? No final da gestão de Marcelo Teixeira, para o início da gestão de Luiz Álvaro, né? Nosso querido Laor. Que falta que você faz, hein, meu amigo? Espero que você esteja bem onde quer que você esteja, porque você foi o último grande presidente que esse clube teve. E eu me lembro a chapa se chamava O Santos Pode Mais, né? Me lembro do Pacaembu cantando Ah, o Santos pode mais. E era um momento, um sentimento de virada, de romper com toda essa Belmirolândia, essa oligarquia, essa coisa aristocrática, arcaica que vem da Baixada Santista. Não colocando todos nesse bololô, não é por ser a Baixada Santista, mas esse sentimento de mudança, representado no Luiz Álvaro, um cara articulado, um cara inteligente, um cara com background aí, né, corporativo. Enfim, ele conseguiu concatenar, aglutinar pessoas influentes em torno dele e deu um baile ali no Marcelo Teixeira em debates, enfim, e conseguiu vencer as eleições, salvo engano, em 2009, né? E hoje em dia eu sinto que a nossa oposição está simplesmente perdida, não existe. Nas últimas eleições, cara, me dava dó, assim, de ver o quão fácil, era até ridículo, o quão fácil era para o Marcelo Teixeira vencer as eleições. Porque é simplesmente a oposição, cara, os nomes, nossa, eu olhava as chapas e falava, meu Deus do céu. E o menos pior, na minha visão, né, que inclusive muitas pessoas que eu admiro votaram nele, que era Rodrigo Maruca, é, simplesmente não tem energia, não tem punch, ele tem um certo ar de arrogância, não consegue se articular, e somente com um grande movimento de oposição articulado do ponto de vista de realmente organizar uma oposição, uma frente de oposição, não ficar postando no Instagram, postando no Twitter. Porra, isso não vai adiantar, cacete, tem que pegar aqui, montar uma filosofia, um propósito, uma ideia de Santos, uma ideia do que significa essa instituição. Faz uma porra de um canal no YouTube aqui, começa a gravar os seus vídeos, aglutina pessoas, debate, articula, traz figuras influentes para montar sua chapa. Não! Não! Aí o Marcelo Teixeira no passado lá no reunião para emanar boas energias, né? Que ele chama todo mundo ali e tal. Enfim, para se juntar, né? Pôr apoio ali, chapas de oposição e tal que aconteceu no ano passado, aí todo mundo vai, ou a maioria. Então, gente, sinto lhe dizer, mas não temos a menor perspectiva de algo positivo sair do Santos Futebol Clube. Não há. Simplesmente não há. Estamos à deriva. E torço por um milagre, pelo melhor, para que a gente não seja rebaixado, a gente não vá à falência esse ano. Porque outra coisa também, fala de reconstrução, mas porra, com reconstrução como? Com déficit. Gastando o que não tem. Ah, olha, sério, cara. Não dá. Não dá. O Santos acabou, gente. Foi bom enquanto durou. Espero que você tenha visto alguns momentos de glória desse clube. Obrigado, valeu pelo desabafo. Precisava falar com alguém sobre isso. Até mais.